A inveja é eu quero ter o que você tem. Muitas vezes isso evolui para eu quero ser o que você é. Isso está assentado num conceito que é um conceito importante, que é a inveja se relaciona com a falta. Por que nós temos faltas tão grandes que provoquem em nós a vontade de ter o que o outro tem? Isso desde bem na infância. Os bebês têm inveja, né? Os irmãos invejam entre si, quer dizer, dentro de casa é o primeiro ambiente no qual a gente vai testar a nossa autoaceitação e a nossa ideia de satisfação. Qual o brinquedo que o irmão tem e que não deixa eu tocar? A roupa, o sapato, o colo da mãe. Então já lá, desde cedo, a gente vai ter a noção, a ideia de que muitas vezes eu vou desenvolver a noção de insatisfação. Essa insatisfação pode levar a crescer dentro de nós o sentimento, que é um sentimento de inveja. A inveja, ela tem um contexto que é um contexto neuroquímico. Porque algumas pessoas invejam mais do que outras? Porque algumas pessoas não têm essa noção de contentamento, a noção de que eu estou pleno, de que eu estou satisfeito com a minha própria vida. Quantas vezes a gente se relaciona com pessoas de que falam o tempo todo, de que querem mais, de que desejam mais? Essa ideia da ganância ou do desenvolvimento pessoal, ele é super importante, mas a inveja é como se fosse o adoecimento disso. Existe essa inveja branca, né, que a gente fala entre as amigas, principalmente entre as mulheres, né, tipo, ai, você comprou uma joia, ai, você trocou de carro, nossa, você saiu, foi não sei aonde, fez isso, fez aquilo, que vestido era aquele, ai, você tá com a cor linda, ai, você fez luzes, ai, nananã. Então, assim, esse tipo de fala é uma recorrência entre as mulheres, né, os homens se situam menos nesse espaço, né, da fala, da comparação, né, mas a ideia é de que as mulheres realmente, elas têm uma visão analítica da outra, né, que provoca uma certa rivalidade de pequenas coisas. Eu queria te perguntar o que foi que você já invejou. Você inveja alguma coisa de alguém? O que é essa inveja branca? É olhar para o outro e dizer, poxa, interessante, ela comprou uma sandália, eu compro também. Então, esse tipo de comportamento que pode parecer e é a princípio muito inocente, tipo, achei lindo, qual o problema de eu ter? Nenhum. Então eu vou lá e corto o cabelo igual, e pinto a unha igual, muitas coisas ligadas à composição do sujeito, isso é muito comum. Existe também uma noção que é uma noção de que se você se compara muito com o outro, até que ponto você tem harmonia e felicidade e contemplação com as tuas próprias questões, com as coisas que você possui. De novo, entre os homens existe uma rivalidade entre poder, dinheiro, carro, status. A mulher que ele escolheu, então minha mulher é mais bonita, ou é mais gostosa, ou é mais influente. Sim, existe isso. O meu filho é melhor do que o seu, meu filho passou no vestibular, nananã, sabe falar tal língua. Então, essas qualidades podem sim ficar num campo, num status, que é o status da rivalidade. A inveja, ela é eu me comparo com o outro e eu desejo o que o outro tem. Se literalmente o tempo todo eu estou doente, porque eu não tenho satisfação com as coisas que são minhas. Desejar o que o outro tem é importante, sim, porque isso me gera um estímulo no desenvolvimento. Então, ele conseguiu tal coisa, por que será que eu não consigo? Gera autoanálise, autoavaliação. Mas se isso levado
a ferro e fogo, se isso levado a um extremo, causa em mim uma angústia de nunca ser como o outro é. Nós somos diferentes, obviamente, somos muito complexos. Mas trabalhar a autoaceitação é extremamente necessário. A autoaceitação. Aceitação é um dos primeiros quesitos, né, a respeito de eu não tenho a necessidade de ter o que o outro tem. Qual a diferença? Muitos de vocês perguntaram, né? Qual a diferença entre inveja e ciúmes? Vamos pensar no amor, né? Ciúmes é algo que você possui e tem medo de perder. Então, os ciúmes, a diferença de inveja e ciúmes. O ciúmes é algo que eu tenho, quer dizer, eu tenho um namorado e tenho medo de perdê-lo. Então, eu cerco ele de todas as formas e desenvolvo comportamento de guarda, um comportamento de zelo, um comportamento de posse, né? Ele é meu e eu não quero que ninguém toque nele. Então, eu tenho ciúmes do meu namorado, eu tenho ciúmes do meu carro. Todo mundo carrega todo mundo, mas eu não carrego. Eu tô vendo aqui a solicitação de vocês, depois eu vou abrir, tá bom? É importante da gente perceber a diferença entre, por exemplo, no amor, os ciúmes e a inveja. A inveja, ela existe quando você não tem um namorado e gostaria de ter o namorado da amiga. Então vamos lá. No amor, talvez seja um dos campos mais próprios para a gente entender e perceber a diferença entre ciúmes e inveja. Ciúmes é quando eu tenho um namorado e guardo ele, e preservo ele, e zelo por ele, e cerceio ele, e fico de olho nele, e imprimo neste tipo de comportamento observância e posse. Ele é meu, não quero que ninguém toque, não quero que ninguém encoste, porque eu tenho medo de perdê-lo. Então, ciúmes eu tenho algo e não quero perdê-lo. A inveja eu não tenho o namorado e desejo o namorado de uma colega. Eu desejo o namorado de uma amiga. Você já passou por isso? De você adquirir algo, ou alguém, ou ter um objeto, ou uma pessoa com a qual você vai passar por rivalidades, por dificuldades de se situar com o outro exatamente porque tem 1000 olhos sobre você? De novo, a inveja branca dentro do plano da saúde mental, eu sentir que, uau, que bom, nossa, achei o namorado dela top. Cara bonito, bem posicionado. Que bom, cara, estar feliz com ele. A inveja, ela toca exatamente este lugar. A insatisfação com a felicidade do outro. Quando você consegue se regozijar com o sucesso do outro, ou com uma conquista, por exemplo, de alguém, de uma amizade. Quantas vezes a gente sofre de inveja porque eu desejo ter uma amiga que a outra tem. Eu quero fazer parte daquele círculo. Então, nesse aspecto, é importante da gente avaliar que talvez eu possa construir um vínculo que seja um vínculo produtivo e que me gere uma aliança com aquilo que eu desejo, que é, por exemplo, ser amiga da fulana e da ciclana. Porque a inveja, ela fica do lado de cá. Eu recebi um exemplo de inveja que vocês relataram que foi bem interessante, que dizia o seguinte: Gina, eu tenho várias amigas e uma delas tem muitos ciúmes de uma outra. E toda vez que eu convido para almoçar, para jantar, essa que é invejada, eu nunca posso chamar porque as outras reclamam, né? Por que as outras têm inveja? Porque eu tenho uma certa preferência por essa. Então eu sempre vejo essa de forma meio sozinha, solitária. E as outras ficam de olho. Numa certa ocasião, uma delas, elas estavam almoçando e tal, e uma delas chegou nesse ambiente. E olha o que é a inveja. É você desvalorizar o outro, é você contar os podres do outro, é você desfazer do outro a ponto do que o outro, que tem um valor para você que é grande, se torne pequeno.
Então, o ato de comparar, de menosprezar, de tentar humilhar, é fruto de um sujeito que tem inveja daquele tipo de relação e tenta minar com aquela relação. Tenta desapropriar, fazer despertencer o outro nessa relação. Sim, são comportamentos que são atitudes, são comportamentos, atitudes, respostas, né, que comprometem muito o sujeito. A gente é tudo adulto, nós somos adultos aqui, precisamos refletir sobre o fato de que quando eu invejo, quando eu desejo o que o outro tem, quando eu desejo ser o que o outro é, quando eu desejo minar com o outro, tirar do outro a própria expressão do que ele é, através de críticas pejorativas, de nomes pejorativos, de críticas maldosas, de críticas negativas o tempo inteiro, é como desapropriar o outro da própria personalidade dele. Só que existe um outro lado também. Pessoas invejosas, elas têm uma tendência de criticar muito o outro e de fazer minar o que é de valoroso que o outro tem, de valor que o outro carrega. Mas existem pessoas também, e no universo feminino isso é comum, de eu super valorizar você. Então você apareceu com uma corrente que eu também quero. E aí em vez de eu criticar, eu faço o quê? Então existem dois tipos de atitudes, né, que os invejosos praticam. Vocês estão escrevendo coisas interessantes. Eu queria, antes ainda de explicar que eu posso minar você, retirar tudo de você e te supervalorizar também como forma de expressão da inveja, é importante a gente dizer que, hora ou outra, nós sentimos inveja sim. Ninguém tá acima do bem e do mal. Aqui a minha fala, ela não tá carregada de uma crítica sobre o outro, é uma crítica sobre nós, a começar em mim. Quais são as minhas próprias? Então é importante que você escute isso e reverbere dentro de você como um teor pessoal. Até que ponto eu suporto, eu consigo harmonizar dentro de mim a vitória do outro, a alegria do outro, a prosperidade do outro, a propriedade do outro, os benefícios que o outro conseguiu. Então, a super valorização do outro, né? Quando a gente recebe muitos elogios, às vezes exacerbados sim, às vezes desproporcionais sim. Você recebeu alguém na sua casa e a pessoa pensa assim, nossa, eu moro num cubículo desorganizado, sem decoração, sem isso e aquilo, o outro mora naquela casa. E aí eu começo a supervalorizar isso em você, eu falo para os outros que você faz isso, que você tem aquilo, que você mora não sei o quê. São atitudes que a gente tem que ter cautela, que a gente tem que ter observância. Por quê? Porque podem apontar para a construção de um sentimento tóxico do outro. Quantas vezes a gente passa por isso? A gente fala, vixe, será que eu sou tudo isso que o outro tá falando? Porque realmente é uma disparidade. Existe sim, tem sim, na construção da inveja, que eu me mino por dentro e tento retirar de mim e colocar o outro. Então a supervalorização, a maxivalorização do outro, essa coisa efusiva, pode sim apontar para uma dificuldade em lidar com as minhas próprias insuficiências. Existe uma teoria que a pirâmide de necessidades básicas de Maslow. Maslow é um psicólogo americano e ele vai falar sobre o quanto é que a gente pode se realizar. Então ele construiu na teoria dele uma pirâmide. Depois você pesquisa, eu vou postar aqui, né? Se você tem mais interesse, tem alguns artigos que você pode pesquisar e ler sobre isso, mas eu vou postar a pirâmide de Maslow para vocês terem uma noção, porque Maslow, ele coloca na base da pirâmide, né, na parte central dela, satisfações e necessidades, né, que são básicas, fisiológicas.
Então, qual é uma necessidade fisiológica importante? De sono, de comer, de beber, de descansar. Então, elas estão na base dessa pirâmide. Num segundo degrau da pirâmide existe, além dessas questões básicas, necessidades de segurança. Então, a minha família está em segurança, eu posso dormir em paz, tem a ver com a questão do meu corpo estar bem, estar tranquilo, não estar doente. Então, são necessidades que eu vou suprindo e que, segundo Maslow, fabrica em nós contentamento para com a nossa vida. Então existe lá na base da pirâmide, né, necessidades que são básicas, que precisam estar satisfeitas. Então vamos pensar, né, olha só, na base da pirâmide tem questões fisiológicas, depois tem questões de segurança, depois tem questões sociais, questões de estima e questões afetivas em cima. E de realização pessoal bem no topo dela. Então é importante a gente pensar que, por exemplo, se a gente está no meio de uma pandemia e está bem difícil, por exemplo, a questão financeira, por exemplo. Então eu tenho sim uma necessidade que é uma necessidade básica de ser suprida. Se eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas, se eu não tenho como onde morar, onde comer, onde beber, você imagina o grau de insatisfação para com a vida. Então, se essa base está minada, imagina o resto. Então, acima dela, eu tenho questões que são de segurança, depois eu tenho questões sociais, por exemplo. Então, eu tô bem, eu tô com saúde, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho para onde voltar, eu tenho a minha casa. Mas as questões sociais que envolvem os amigos. Eu tenho um par. Você tem uma melhor amiga para você sair? Que vocês não se invejam? Eu quero que você reflita, qual a tua melhor amiga? É importante que os melhores amigos estejam pareados com você. Até por conta das afinidades. Como é que a gente elege o nosso melhor amigo? Tem muito a ver com as afinidades, sim. Do que a gente pensa. Da onde a gente circula. E Maslow diz que se nessa pirâmide, onde lá em cima fica a realização pessoal, estiver minada em outros aspectos, existe um desfavorecimento para com a visão de mim mesmo. E aí toda vez que eu enxergar no outro uma qualidade que eu julgo que eu também deveria ter, porque isso é real, em vez de eu buscar desenvolver em mim, eu começo a tentar retirar do outro. Essa é a chave. Muitas pessoas têm perguntado, mas como lidar com a inveja do outro? Então, uma das chaves muito importantes, uma chave importante é eu tentar construir o que eu enxergo no outro que foi positivo. Se é em um aspecto físico, dieta. Ela é sempre magra. Então, como eu serei magra se eu ingiro mais caloria do que eu gasto? Se eu escolho alimentos que não são adequados? Isso vai gerando uma inveja do corpo do outro, do corpo da outra. Entre as mulheres existe muito essa disputa na praia. Entre os homens também. Esse comportamento foi mudando ao longo dos anos, dos últimos tempos. Mas a ideia de que existe uma disputa, né? A gente fala, as mulheres não se arrumam para elas próprias e nem para o namorado, elas se arrumam para as outras. Então, quando eu tenho realização pessoal, eu diminuo a vontade de agradar o outro e busco me agradar. Então, nessa pirâmide de Maslow é importante que essas bases têm que estar bem formadas e bem satisfeitas para que eu atinja um nível que é um nível aqui em cima, que é de realização pessoal, de realização afetiva, adequado, para que eu não fique desejando que o outro tenha o tempo inteiro. Então, essas bases bem satisfeitas, eu pergunto para você. Hoje você tem um trabalho que renda a você tranquilidade financeira? Eu tenho trabalhado com muitas mulheres e tem sido muito importante construir o desenho de negócio dessas mulheres, falar sobre como elas podem arrimar dentro delas a capacidade de se levantar
e buscar uma emancipação, que é uma emancipação que outrora foi deixada de lado, e isso mina a atuação dela social. Quantas mulheres dizem, né, eu tenho dificuldades no campo das finanças, eu vivo com o cartão do meu marido. E essa desautonomia, muitas vezes, pode gerar em nós doença, através do fato de que eu desejava ser como a outra, eu quero. Então, essa busca de se inspirar na outra e não invejar a outra. Quais são as suas inspirações? O teu trabalho gera em você realização e satisfação no campo financeiro, por exemplo? Você tem um par que gera satisfação amorosa, relacional, de carinho, de apoio, de estima, de elogios? Porque quando a gente não tem essa satisfação nesse eixo que é o eixo das prioridades, das necessidades básicas humanas, eu fico desejando o que o outro tem o tempo inteiro. E não só isso, eu fico desejando ser o que o outro é. Essa é a base psicológica da onde surge o sentimento, o comportamento invejoso. O comportamento mais comum do invejoso tem algumas características que são importantes que vocês atentem. São muito competitivos. Se eu falar que meu filho tirou tal nota em matemática, o dela também tirou. Então o dela é sempre melhor. Falar que o menino tem isso, até doença. Ah, ele pegou não sei o que, o meu também já pegou. Ah, quebrou o braço, o meu também já quebrou. Então, o dela parece que tem que ser sempre maior, pro bem e pro mal, o tempo inteiro. Então você precisa controlar isso. Deixa a outra narrar e falar. Eu fico quieta nesse momento. Porque toda vez eu tenho a necessidade de expor, de falar que o meu é melhor, que o seu é isso, que aquilo, isso, no correr do tempo, você vai perceber sim que você vai criar uma redoma de pessoas ao teu redor que olham pra você e julgam você como invejosa. E lá vem ela com as histórias dela. Isso é cansativo e deixa um estigma sobre você. Então a autoanálise ela é essencial. Às vezes com as melhores amigas a gente fala, calma, menos, depois você fala, calma. Porque eu não tenho que falar sempre. Guarda algumas informações. As pessoas invejosas geralmente destroem os outros com críticas perniciosas. É um bullying mesmo. Ou a antítese disso são os altos elogios, exacerbados. Muitas vezes até desconectados da própria realidade. Sentem prazer em te criticar e apontar os teus erros. O cara invejoso, se você tem uma amiga que critica você, que aponta o teu erro na frente de outra amiga, essa menina tem inveja de você. Cuidado, abre o teu olho. Porque quem ama, quem cuida, quem zela, chama você em retirado e fala, assim, assim. Tenta modificar um comportamento seu, se ela achar que não é apropriado, mas não faz esse tipo de relação, de crítica, de destruição do que você talvez teria de melhor na frente dos outros. Isso se chama inveja. E ficar lidando toda hora com pessoas que têm inveja de você, isso acaba com a nossa energia, porque eles são sugadores, usurpadores de quem a gente é. Você chega no ambiente, você já fica até fraco. Você fala, nossa, que pesado. Porque o outro vem não só com o olhar, mas vem com falas, com insinuações e tentar roubar o que você tem por dentro. Porque o invejoso não é só inveja do que você tem, inveja do que você é, das suas características. Grande parte dos invejosos tem dificuldade de lidar com quem o outro é. Às vezes a gente escuta, né? A simples existência do sujeito faz com que o outro adoeça, apodreça, porque ele quer você o tempo inteiro. O invejoso é aquele que não se realiza com a conquista do outro.
A gente está no mundo hoje da rede social, que é um grande cenário, um grande palco do espetáculo. Então a gente expõe muito as nossas questões no palco da rede social. Cuidado com o que você expõe. Tudo que é feito em silêncio prospera, porque evita o olhar malicioso, invejoso, danoso, destruidor do outro. E às vezes não só o olhar, mas atitudes, falas, maquinar por trás, tentar minar para que você não chegue lá. Então quando você estabelecer dentro de você um projeto de vida, faça em silêncio. Compartilhe com quem te ama, tua mãe, teu pai, teus irmãos, os teus melhores amigos selecionados, para que torçam por você, para que te ajudem, para que te deem dicas, não para quem pode minar. Existe inveja dentro da família, entre irmãos, entre irmãs. Hoje a gente está focando aqui a questão das amigas, das amizades, mas muita inveja entre o meu irmão prosperou e eu não. A minha irmã conquistou tal coisa e eu não. E mais do que isso, muitas vezes ficam aplaudindo o teu fracasso. Você sofreu um acidente? Está lá aplaudindo. O seu filho não entrou na faculdade? Ai, está lá aplaudindo. Você se divorciou? Ai, tá lá aplaudindo. Você terminou um namoro? Você perdeu o emprego? Tá lá aplaudindo. Reconduzir isso dentro da gente, a ordem do dia. É importante que você pense, que eu mesma pense sobre quais são os meus sentimentos para com o outro. De novo, a rede social como um palco de espetáculos. O invejoso às vezes é o primeiro que vai curtir a tua foto. É o primeiro que vai bater palminha. É o primeiro que vai dizer: uau, que sucesso maravilhoso, estamos muito felizes. Gira, como discernir isso? De fato é difícil, é complexo. Porque o melhor invejoso, vamos dizer, é aquele que já se retira. Mas o pior e o mais doente, a inveja se instalada em características sociopáticas, ele pode destruir, minar, roubar, te matar psicologicamente e buscar a tua morte factual. Não necessariamente um assassinato, mas te destruir tanto que você acaba minado no zero. Então é importante sim você avaliar. Eu citei algo ruim do fulano, mas eu consegui citar 2, 3 coisas que são boas e que são verdadeiras. Pelo menos para eu poder meio que equilibrar isso. É lógico que a crítica sobre o outro não necessariamente envolve um sentimento invejoso, mas é importante essa reflexão. Porque a inveja é o querer ter o que o outro tem. É o querer ser o que a outra é. E de novo, o palco, o espetáculo está montado. Eu incito inveja no outro, cuidado com o que você mostra. A gente tem sim nas mãos um filtro de exclusão ou de inclusão, de imagens, de comportamentos que eu devo mostrar. Eu mostro o que eu tenho intenção de mostrar. Existem 1 milhão de outras coisas que eu não mostro neste momento. Porque é necessário que o meu cognitivo funcione a meu favor e não faça minar em mim situações e aderências que são importantes. Vocês estão pedindo aqui, eu vou abrir para vocês. Mas antes ainda, eu quero dizer que como lidar com o invejoso? Eu quero dar algumas dicas para vocês, porque tá tudo perdido, então a gente morre de inveja do outro, a gente não pode mais ter amigo, não pode mais se relacionar, não pode mais conversar, não pode mais sair e curtir a vida e comemorar. Não. Então, quais são atitudes importantes que eu posso ter? Tente conversar. Tente conversar com quem você acha que tem inveja de você. Conversar. Acalmar o outro. Incentivar o outro. Eu conquistei, mas talvez você também possa. Levantar as características do outro. Também se afastar
saber se proteger, se blindar de quem te faz mal, de quem age contra você. A pessoa te faz mal e você segue lá, eu te pergunto por quê? Por que você não consegue dizer não? Por que você não consegue se blindar do mal olhado, da má atitude, de uma fala que é uma fala que você não curte? Aprenda a se separar, a separar o joio e o trigo. Isso é muito necessário. Parece que a gente está numa obrigação de ser amigo de todos, mas isso não funciona. Então, tem comportamentos que você, que às vezes é alvo da inveja, precisa ter para poder discernir e limpar, jogar fora o lixo e limpar o meio qual você está. Uma das formas é, sim, bloquear algumas pessoas que insistem em te seguir e te querem mal. Sim, bloqueie. Ah, mas não é infantilidade a gente ir lá e bloquear? É forma de proteção, minha querida, meu querido. De novo, nós estamos no palco do espetáculo. E se a pessoa já até declarou que não gosta de mim, que disputa comigo, que já falou mal de mim, que me malda, que tem uma visão de mim que nem é verdadeira, que fica desejando coisas que são minhas, por que você vai deixar com que ela sente na plateia e fique ali levando mal para você a todo momento? Existem formas de proteção. Ah, eu convidei todo mundo, mas eu tenho que convidar ela, porque senão o quê? Você tem que ter postura. Existem pessoas que não vão entrar no seu círculo, que não sentam na mesa com você, e você insiste em deixar a pessoa ali do seu lado? De novo, não é morte física necessariamente, é morte social, é morte psicológica, é morte que vai minando aos poucos e vai te retirando e vai sugando e vai usurpando e vai furtando o que você tem de bom e vai destruindo ao derredor. Muitas vezes acaba com outras amizades, mente, dissimula, critica, retira a verdade e impõe a verdade doentia dela na tua situação, na tua circunstância, no teu relacionamento. Estejamos atentos para isso. Quanto menos o outro sabe sobre mim, melhor. Ah, mas a minha melhor amiga, se a sua melhor amiga te inveja, ela não é tua melhor amiga. A melhor amiga constrói com você, torce por você, ora por você, reza, suplica, te atende, compartilha, passa o deserto com você e regozija com você. Essa é a sua melhor amiga. Tenta visualizar ao teu redor se você tem alguém que faz isso por você. Eu tenho. Momentos difíceis e circunstâncias que também são assim, fluidas. E que ora tá bem, tá adequado, depois dá uma... Sejamos maduros para tolerar aproximações e afastamentos, visões, críticas. Amigos de infância, sim. Por quê? Porque é necessário que você coma sacas de sal com o outro para testar o outro e testar a si mesmo. Isso tanto nos relacionamentos amorosos quanto entre amigos e amigas especificamente. Você conhece ela da onde? Desde quando você a conhece? Já passou por dificuldades com ela e ela te sustentou, ela te apoiou? Você tem capacidade de carregar a amiga aqui e depois de ser carregada? Não mude quem você é. Continue sendo maravilhosa, maravilhoso. Não mude quem você é por causa do outro. Outro que precisa aprender a lidar com você. Outro precisa, sim, é triste, vocês estão escrevendo. Sim, é triste. Mas eu preciso, de alguma forma, mostrar também para o outro que ele também tem qualidades. Qual o jeito de sarar isso, de curar isso? Indicar psicoterapia, sim, porque você não é terapeuta, não necessariamente você tem que fazer esse manejo que é complexo, que é duro, que é difícil. E principalmente quando você é alvo de tudo isso. Então, indicar psicoterapia. Ah, sabia que eu me cuido? Eu trabalho sobre as minhas qualidades, as minhas percepções.
Eu falo sobre mim mesmo. E seria interessante também se você fizesse isso. Buscar religiosidade. Não religião em si, mas desenvolver espiritualidade dentro de um eixo que é um eixo que seja produtivo do ponto de vista do interior do sujeito. Existem leis, regras que a gente deve seguir, partilhar. Será que eu sigo? Então, a noção de contentamento é uma das bases para eu me livrar de sentimentos invejosos. A inveja é algo inerente ao ser humano. Eu reconheço no outro coisas importantes, maravilhosas. Eu só tenho amiga linda. Eu só tenho amigas maravilhosas, lindíssimas. Mas eu não posso invejar a beleza dela. Eu tenho que constituir em mim a minha beleza. Eu tenho amigas incríveis, importantíssimas, muito bem realizadas, posicionadas no trabalho, nos relacionamentos. Eu não devo invejá-las. Eu devo buscar quais são as minhas qualidades para poder desenvolver dentro do meu eixo algo que seja produtivo para mim. Você tem essa visão de si mesma? Construir isso é importante. Todos esses temas, todos esses vídeos que eu tenho feito ao longo dessas semanas é para construir arrimo interno sobre autoestima, sobre sexualidade, sobre posição de investimento com o par, sobre relacionamento intrapessoal e interpessoal. Hoje essa live foi pensada para você e vocês contribuíram, colaboraram tanto exatamente para vocês refletirem sobre a importância dessa construção por dentro. Porque disso, sim, você pensa se você é uma pessoa que está acostumada a invejar a todo tempo sem se reeducar no ambiente de trabalho, isso é uma desgraça. Porque o outro produz, a produtividade do outro pode gerar em você um desfalecimento. Em vez de você buscar o teu próprio propósito, é essa a questão. A nossa satisfação precisa ser alinhada com o meu propósito. Eu já atingi os meus alvos, porque se eu atingir os meus alvos, o outro pode ir muito além de mim, que eu estou aplaudindo, porque eu atingi os meus e estou satisfeita. A insatisfação, a inoperância, a incapacidade de lidar com as minhas insuficiências faz com que eu deseje ser o que o outro é e ter o que o outro tem. Todas essas questões que a gente colocou hoje são muito relevantes para a construção do que a gente chama de desenvolvimento pessoal, né? Não é só apontar para o outro como invejoso. Tentemos reconhecer em nós pontos que são frágeis e que se eu vejo em outro glória, porque eu tento diminuir quem ele é. Então, reconheçamos em nós as nossas dificuldades e no outro as qualidades. Já é um bom exercício, já é um bom começo. Semana que vem a gente tem mais. Esse horário, depois vocês vão me colocando o quanto que vocês aderiram a essa construção dessa live, né? De começar a gente fazer a live de manhã ou se a gente segue à noite. Tá bom? Eu conto com a colaboração de vocês. Obrigada pela participação de vocês. Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia e que reflitam bastante sobre a capacidade de contentamento, porque esta é a base para não desenvolvermos ações, sentimentos que sejam de usurpar o que o outro tem e de ser o que o outro é. Sejamos nós mesmos e construamos dentro de nós capacidade suficiente a partir das nossas qualidades para seguirmos em glória pessoal. Beijo para vocês, gente. Ótimo dia. Beijão.